Então, nas aulas anteriores de história, nós estávamos falando sobre o fim da República, da Primeira República, que era aquela república do café com leite, onde os coronéis exerciam ali o poder em relação ao voto, né? Tinha o voto de cabresto, a política do café com leite. E nós vimos, então, na última aula, que essa Primeira República, ela tinha aquela política do café com leite, e essa política ela foi desfeita, porque São Paulo estava governando e o próximo mandato teria que ser, então, eles teriam que apoiar os mineiros. E eles lançaram um candidato paulista também, e os mineiros, então, ficaram bravos, desfizeram essa aliança deles, se juntaram com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul, formaram o partido Aliança Liberal e colocaram ali para a disputa da presidência Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não venceu as eleições, quem venceu foi o candidato apoiado pelos paulistas Júlio Prestes, só que a Aliança Liberal não reconheceu essa derrota, acusou os paulistas de fraude eleitoral, e antes que Júlio Prestes tomasse posse, eles organizaram ali um golpe e assumiram o poder, colocando Getúlio Vargas no governo. Esse golpe ficou conhecido como Revolução de 1930, ou Revolução de 30. E esse golpe foi o que pôs fim aí à Primeira República, né? Depois nós vimos que o governo de Getúlio Vargas, ele centralizava o poder, né, nas suas mãos, ele tinha medidas muito autoritárias, mas ele também teve ações de governo que beneficiaram a população, como foi ali a instituição do voto secreto, a regulamentação do voto feminino, a proibição do trabalho de menores de 14 anos, a obrigatoriedade do ensino primário e gratuito no país, né? Era obrigatório, também era gratuito o ensino primário em todo o Brasil. E durante, né, o governo dele, em 1932, teve uma revolução constitucionalista que eles exigiam ali a elaboração de uma nova Constituição. O Getúlio Vargas, ele não... essa revolução foi derrotada pelo governo de Getúlio Vargas, mas ele não ignorou essas exigências, né, do movimento. Então, ele elaborou uma nova Constituição, que foi finalizada em 1934, e teve várias mudanças que foram aprovadas. Então, entre elas, teve o voto secreto, essa regulamentação do voto feminino, do trabalho, reivindicações dos trabalhadores, né? Então, antes eles trabalhavam por muitas horas, às vezes chegavam a trabalhar 18 horas no dia. Esse horário ficou estipulado para 8 horas diárias de trabalho. Eles poderiam ter direito a um descanso semanal e eles receberiam, né, pelo descanso uma vez na semana. E as férias anuais também, ia trabalhar e ia receber aquele mês que eles iriam ficar de férias. Então, foram direitos trabalhistas que foram aprovados ali no governo, no mandato de Getúlio Vargas. E aí, lá na página 273, nós temos um texto e as questões A e B estão falando sobre esse texto. Essas atividades também já eram para ter sido realizadas na semana antes da Semana do Saco Cheio, do dia 5 a 9/10, há 2 semanas atrás, era para ter sido realizadas essas atividades. Então, se alguém não fez, não foi por falta de tempo, né? Então, nós vamos fazer aqui a correção. Página mesmo, né? Oi? Página 273. Então, a Ellen vai fazer para a gente a leitura desse texto que está aqui nesse quadrinho azul.
Pode ser, Ellen. Pode ler, a professora vai acender a luz ali, mas já pode fazer a leitura, pode começar. Embora não tenha modificado profundamente o país, a Revolução de 1930 representou um marco em nossa história. Isso porque antes, durante a Primeira República, a economia era essencialmente agrária e girava em torno da exportação de café, enquanto o poder político estava centralizado nas mãos dos grandes cafeicultores. Nos anos 1920, a chamada política café com leite estava com os dias contados. Com isso, setores da economia não vinculados ao café, como aqueles ligados à produção e exportação de carne no Rio Grande do Sul, ficaram fortalecidos. Ok. De acordo com esse texto, como que era a economia do Brasil nessa primeira república, durante essa primeira república? O que o texto está falando? Como que era a economia? Bem aqui no primeiro parágrafo está falando sobre a economia. E o que está falando aqui sobre a economia aqui nesse primeiro parágrafo? Pode abrir o áudio e falar, quem quiser. A economia era essencialmente agrária e girava em torno da exportação de café. Exatamente, está falando aqui, ó, a economia era essencialmente agrária e girava em torno da exportação de café. É interpretação, tá, pessoal? É leitura. Isso mesmo, Ellen. Então, na questão A economia era essencialmente agrária e o principal produto ali era o café. Deixa eu só ver alguns alunos mandaram no chat. Isso, Gi. Na letra B, está perguntando por que a Revolução de 1930 representou um marco na história do Brasil. O que foi essa Revolução de 30? Foi a saída ali, né? O golpe que eles deram para colocar Getúlio Vargas no poder e acabar com a política do café com leite. O que vocês colocaram aí? Quem que fez essa questão? Vou pedir para os alunos abrirem os vídeos. Alguém respondeu? Porque mudou a economia? Sim, mudou a economia. Por que mudou a economia? Tá certa a sua resposta. Antes, essa política do café com leite, por que era café? Tanto São Paulo quanto Minas não tinham produção de café? Sim. Lembram disso? Que São Paulo era o maior produtor de café e Minas era um grande produtor de café e produtos de laticínios, né? Então, quando ocorreu o fim dessa política do café com leite, encerrou esse ciclo, né? Com o fim da política do café com leite, outros setores, então, puderam fazer parte ali da economia do Brasil. Tiveram ali Isso mesmo, Gi. Tiveram a oportunidade de produzir os seus produtos, exportar os seus produtos, né? A Giovana colocou aqui, porque antes a economia girava em torno dos cafeicultores, que eram ali quem dominava a economia em 1930, né? Então, porque pôs fim à política do café com leite, que era dominada pelos grandes cafeicultores. Então, por isso que a Revolução de 30 representou um marco na história do Brasil.
De acordo com as leis, né, com a Constituição de 1934, que nós vimos ali na página 232, o voto passou a ser secreto nessa Constituição, sim ou não? Abram os áudios aí e me respondam, sim ou não? O voto antes era voto de cabresto porque não era secreto. Agora, no governo de Getúlio Vargas, com a nova Constituição, o voto passou a ser secreto? Tem alguém aí? Isso também. Sim. Sim, né? Passou a ser secreto. Nós podemos confirmar ali na página 272, naquele quadrinho verde. Então, o voto passou a ser secreto. Os trabalhadores tinham férias anuais remuneradas na nova Constituição? Sim ou não? O salário bem tem que Sim. E aí, pessoal, sim ou não? Sim. Sim. Então, marca ali o X. Ah, já coloquei aqui. As mulheres poderiam votar e a jornada de trabalho passou a ter 12 horas. Não foi 12 horas, era uma jornada de 8 horas, né? Então, essa última não vai assinalar porque a jornada não era de 12, mas sim de 8 horas diárias. Então, são os 3 primeiros e a última a gente não vai marcar. Como Getúlio Vargas instituiu ali regulamentou o voto feminino, as mulheres, então, começaram a ter uma participação maior na política, né? Então, vários grupos surgiram, foi regulamentada essa participação feminina na Constituição, vários títulos, vários grupos surgiram, né? Que foi fundamental nessa conquista das mulheres ao direito do voto. E aí, quem organizou, quem liderou esse movimento foi a Berta Maria Júlia Lutz, né? Que liderou, então, esse movimento da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. E a primeira deputada, então, foi Carlota Pereira de Queiroz, né, que participou dos trabalhos da Assembleia Nacional, e aí a Berta Lutz, quer dizer, alguém é Lutz? Quem tem o sobrenome de Lutz aqui? Eu já vi. Não, né? Acho que tem alguém lá na escola que tem esse sobrenome. Esse sobrenome não me é estranho. E aí está perguntando, vamos lá para a página 276, que era a tarefa também. Está pedindo para vocês completarem aqui as frases. E aí está dizendo que até a década de 1930 as mulheres não tinham direito ao quê no Brasil? O que as mulheres não tinham? Não tinham direito ao voto, isso mesmo. A de direitos políticos só ocorreu depois de muitos anos de lutas. O que ocorreu? O que dos direitos políticos que ocorreu após muitos anos de lutas? Opa! Conquista. A conquista, muito bem. E por último, por último não. Então, quem foi as líderes do movimento que reivindicava esses direitos para as mulheres? Berta Lutz. Berta Lutz. E quem foi a primeira? Opa, e Carlota Pereira foi a primeira o quê? Deputada. A primeira deputada, muito bem. Também na questão de número 2, era para marcar um X nas frases com as informações corretas. Subiu aqui demais. As mulheres passaram a ter direito ao voto em 1910? Não, foi em 1934 com a Constituição, né? Atualmente, a maior parte dos eleitores no Brasil é formado por mulheres? Sim, assim como a maioria da população é composta por mulheres, da população brasileira, os eleitores também, a maior parte, são mulheres. E aí,
entra uma questão que está ali na terceira frase. O número de mulheres que se candidatam a cargos políticos no Brasil ainda é menor que o número de homens. Essa frase é verdadeira ou é falsa? Tem menos mulheres do que homens como candidatos à política? Sim ou não? Não? Sim, são menos mulheres do que homens, né? Até hoje, apesar da maioria dos eleitores, a maior parte dos eleitores serem mulheres, poucas ainda estão concorrendo a cargos políticos, né? E aí, na questão de número 3, eu pergunto: você acha importante que as mulheres participem da política do nosso país? O que vocês acham em relação a isso? É importante? Não é importante? Vocês acham que os homens conseguem garantir todos os direitos? Eles entendem as mulheres? Eles sabem de tudo que as mulheres precisam? Então, não precisa ter representante feminino. Na minha opinião, Mas por que é importante? Eu acho que é importante porque cada um tem que dar a sua opinião. Porque cada um tem que dar a sua opinião. Então, seria, no caso, elas vai ter uma representatividade maior, né, pelos direitos da mulher? Ela vai defender os direitos da mulher? Seria isso? eu acho que sim, E por que porque eu acho que as mulheres lideram melhor. lideram melhor? Você acha que as mulheres lideram melhor? Sabem como liderar, como lidar com as situações de uma forma melhor do que os homens? Sim. Na verdade, a gente não está querendo substituir, né, todos os homens, todos os políticos por mulheres. O que a gente está falando é que as mulheres precisam participar também, né? Por quê? Pode falar, Ana. Na minha opinião, é porque os dois têm o direito de participar da política. Então, a mulher também tem que ser incluída, igual o homem. Não, então, a mulher já é incluída, mas por que você acha que é importante que ela participe? Porque a mulher, a gente pode se candidatar, mas são poucas as mulheres que se candidatam e que chegam, principalmente, também ao poder, né? Então, quando as mulheres participam da política, pessoal, elas vão poder garantir, vai poder defender melhor os seus direitos. Eu vou riscar aqui para colocar na resposta da apostila o que está mais importante aqui, tá? Então, a participação das mulheres na política é importante para que elas possam ter maior representatividade na defesa dos seus direitos e dos direitos de todo o povo brasileiro. Então, para defender ali, de repente, a mulher que trabalha, que sai cedo, que não tem o marido em casa, que o pai abandonou os filhos, só quem vai entender a luta que ela passa é outra mulher. Muito difícil algum homem entender isso, né? E aí as mulheres, elas lutam, então, pelos direitos das próprias mulheres. Então, essa participação das mulheres é importante por isso, porque ela vai ter uma maior representatividade, serão mais mulheres defendendo os seus direitos e também os direitos de todo o povo brasileiro, né? Então, essa aqui, se você colocou alguma coisa mais ou menos nesse sentido, está correto. Na página 277 e 278, nós falamos também na última aula sobre o Estado Novo e os direitos dos trabalhadores, né? Então, o Estado Novo foi um outro golpe que Getúlio Vargas deu. Getúlio Vargas é um golpista. Esse gosta de dar golpe. Foi um outro golpe que Getúlio Vargas deu, cancelando ali as eleições, né? E iniciando, então, a ditadura. E esse período ficou conhecido como Estado Novo. Ele anulou a Constituição, fechou o Congresso, acabou com os partidos, todas as decisões ele tomava por conta própria, sem consultar os outros políticos.
E aí foi também nesse período que foi criado ali os direitos dos trabalhadores, né? Que foi criada, então, a consolidação das leis trabalhistas, a carteira de trabalho, que tem ali os direitos trabalhistas. E aí, essas consolidações das leis do trabalho, elas regem as relações trabalhistas até hoje, né? Nessa época também surgiram vários sindicatos. Por que Getúlio Vargas estabeleceu essa CLT? Porque ele governava, né? Ele queria a aprovação do povo, queria que o povo apoiasse o apoio do povo, mas no fundo eles queriam beneficiar ali os interesses até dos mais ricos, né? Isso mesmo, Gi, tá ótimo sua frase. Então, esse período teve muitos benefícios, né? Como também teve coisas ruins, assim como todo governo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Mas esses direitos dos trabalhadores, então, foi algo que muito importante para os trabalhadores daquela época, né? E aí era para vocês terem feito as atividades, isso aqui era hoje, quem fez vai só fazer a correção e quem não fez vai fazer junto com a Pro, tá? Página 279, a 283 e 284, era o rap de hoje, mas nós vamos fazer juntos porque não vai dar tempo de eu corrigir. Então, aqui está falando sobre, na questão de número 1, sobre a ditadura e a democracia. Vocês vão encontrar a resposta lá na página 277. Então, o que que era a ditadura e o que era a democracia? Quem quer ler para mim o que significa ditadura? Que foi o que o Getúlio Vargas instituiu ali, a forma de governo dele? Está lá na página 277. Então, o que que era essa ditadura? Achou aí, Emanuel? Quer ler? Aproveitar que está com... Não? Eu posso... Pode falar, Ellen. Eu posso ler? Pode sim. Democracia? Ditadura primeiro. Tá. Ditadura. A ditadura é uma forma de governo caracterizada por medidas autoritárias, que limitam a liberdade de expressão e os outros direitos dos cidadãos. E a democracia? A democracia é um regime político em que a população tem participação política e a liberdade de expressão. Então, como que vai ficar ali na página 279? Como que vai ficar essa resposta? 279, Gi. Opa! Página 279. Então, como a Ellen leu para a gente ali, a ditadura, ela é a forma de governo autoritária que não respeita os direitos e a liberdade dos cidadãos. Já a democracia é um regime político que a população tem participação política e a liberdade de expressão, né? Lá na página 278, bem aqui nesse espaço aqui, está dizendo o que é populismo. Então, quero que vocês leiam o que é populismo e escrevam com as palavras de vocês. O que significa esse populismo? Na página 278, uma página antes, tá? Então, leiam aí o que é esse populismo e o que vocês entenderam por isso. Leu, Emanuel? E por que não está escrevendo, então?
para responder. A questão 2... Professora, posso falar o que eu entendi? Pode sim. Questão 2. Eu entendi que o populismo é que, tipo, um presidente, ele aprova as medidas que o povo pede para obter os votos deles, mas eles só agradam aos ricos. E no fundo, eles querem agradar mesmo o interesse dos mais ricos, né? Isso mesmo. Sim. Tá lá. Olha o seu pai olhar. Lá no seu armário. Então, mas é isso mesmo. Então, o populismo é um governo que agrada o povo, aprova medidas que vão agradar o povo, mas que, na verdade, ele está ali atendendo ali, de fato, aos interesses dos mais ricos, né? Muito bem, Ellen, podem escrever aí. Lá na questão de número 3, tem ali um trecho da CLT de 1943, falando sobre o trabalho, né, em relação ao salário, e o trabalho para homens e mulheres que devem receber o mesmo salário, se é o mesmo trabalho que está sendo realizado. E no artigo 58 está falando da duração do trabalho, né, que ele não pode exceder, ou seja, não pode passar de 8 horas diárias. E aí, lá na questão da letra A, está perguntando qual lei, se a lei, aliás, trata de forma igual homens e mulheres, e está pedindo para explicar. Então, se a gente ler ali o artigo 5º, está falando, está tratando de forma igual os homens e as mulheres? Sim ou não? Então, vamos fazer ali a questão de número 3, quem não fez. Vou dar um tempinho. Sim, professora. Trata de... Exatamente. Então, olha só, o artigo 5º, primeira pergunta é se a lei trata de homens e mulheres de forma igual. De acordo com a lei, sim. Mas a gente sabe, né, que às vezes não é isso que acontece. Mas de acordo com a lei, o salário tem que ser igual, sem distinção, que não vai haver ali, não há distinção de sexo. Então, independente de ser homem ou mulher, o salário será igual, né? O artigo 5º. Alguém mandou alguma coisa aqui no bate-papo, deixa eu só confirmar. Isso mesmo. Tá certinho as suas duas, tá, Ana? Só complementa ali o porquê que sim, porque o artigo 5º mostra que, independente do sexo, eles têm direito ao mesmo salário. Na letra B era para sublinhar o trecho que fala sobre a duração da jornada de trabalho, e o texto que está falando sobre a jornada de trabalho é o artigo 58 aqui. Então, vai grifar todo o artigo 58. Esse também era para ter feito, né, pessoal? Então, a gente vai ter que dar uma aceleradinha, tá? Para conseguir terminar, a gente tem 1 minuto e 54.
Depois, quem tiver com dúvida, ou printa ou volta na aula gravada para conferir se acertou. Então, aqui está falando sobre a propaganda durante o Estado Novo. O Estado Novo foi aquele período que Getúlio Vargas governou, o período da ditadura. E aí, ele criou o DIP, que foi um departamento de imprensa e propaganda, que fazia ali anúncios, que criava anúncios, fiscalizava as mídias, né, para evitar a transmissão de mensagens negativas do governo, desenvolvia propagandas, anúncios, notícias que falavam bem do governo. Então, a gente pode observar aqui, ó, os cartazes que eram feitos, aqui também anúncios, né, propagandas do próprio governo, falando bem do governo de Getúlio Vargas. Um dos principais canais de comunicação foi o rádio, também já expliquei isso na nossa última aula. Começou a travar tudo aqui, para ajudar. Aqui está falando sobre o carnaval, mas eu não acho importante isso aqui, não. E aqui, nessa atividade da página 283, não vai dar tempo da gente finalizar, eu vou fazer a aula seguida, tá? Então, eu vou ir falando, e se acabar, já permaneçam na frente do computador que nós vamos continuar a aula, ok? Então, aqui está aparecendo uma fotografia e está perguntando quem é o político que aparece em destaque na imagem. Então, como que é o nome desse político aqui?